Jésus, Jesus, quand il a commencé son ministère, quando ele começou o seu ministério, le premier miracle o primeiro que milagre Jésus a fait, que Jesus fez, il a fait quoi? qual foi o milagre? Il a transformé l'eau Ele transformou a água en vin. em vinho. Et ce n'est pas n'importe quel vin. E não foi nem pouco. C'est un vin de très haute qualité. Foi vinho de Il alta n'a jamais qualidade existé dans cette époque. que nunca existiu na Mais época. quelque chose est passé ces jours. Mas alguma coisa aconteceu. Parce que des fois dans notre vie on dit comme ça. Porque às vezes em nossas vidas a gente diz assim, Ce n'est pas le temps de Dieu. não é o tempo de Deus. Ma sœur, accepte. Irmão, aceite. Mon frère, accepte Irmão, ce aceite qui se passe dans ta o que vie. está acontecendo com a tua vida. Si c'est la souffrance, Se é o sofrimento, sans savoir, sem saber, la personne dit accepte. a pessoa diz, Ce n'est aceite. pas le temps que Dieu va te guérir Não é o encore. tempo de Deus te curar ainda. Le jour que Jésus a transformé No l'eau dia en vin, que Jesus transformou aquela água em qu'est-ce qui vinho, s'est passé? o que foi que aconteceu? Ouvrez votre Bible. Abra sua Bíblia Dans le livre, l'évangile de Jean, no Evangelho de João, le chapitre 2, capítulo 2. à Aleluia. partir du premier verset, vous suivez. Amém. Glória a Deus. Alléluia. Aleluia, Jesus. João, capítulo 2, verso 1. Et Aleluia. suivez la lecture. Sigam a leitura. 3 jours après qu'il a eu des noces à Cana en Galilée. 3 dias depois que teve casamento em Caná da Galileia, La mère de Jésus était là. a mãe de Jesus estava lá Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. e Jesus foi convidado com seus discípulos para as bodas. Le vin ayant manqué, E o vinho faltou. la mère de Jésus lui dit, A mãe de Jesus disse, ils n'ont plus de vin. eles não têm mais vinho. Jésus a répondu, E Jesus disse, femme, mulher, qu'y a-t-il entre moi et toi? que tenho eu contigo? Mon heure n'est pas encore, A minha hora ainda não é n'est pas chegada. encore arrivée. Ça veut dire que son heure n'est pas encore arrivée pour Quer dizer, agir, a minha hora não pour a apparaître, hora dele não era chegada pour para faire agir, quoi que ce para soit. aparecer, para fazer algo. Il a bien dit, mon heure n'est pas encore Ele arrivée. bem disse, a minha hora não é chegada. Qu'est-ce que la mère de Jésus a dit? E o que foi que a mãe de Jesus respondeu? Elle a dit comme ça, Ela disse desse dans le jeito. verset 5. No verso 5, Sa mère dit a aux sua serviteurs, mãe disse aos serventes, faites ce qu'il vous dira. fazei tudo o que ele disser. Est-ce que Jésus a dit qu'il allait faire quelque chose? Será que Jesus disse que ele ia fazer algo? Non. Ele não disse. Il a dit, mon heure n'est pas Ele encore só arrivée. disse, a minha hora não é chegada. Cela veut dire qu'il ne peut rien faire Quer maintenant. dizer que ele não pode fazer Mais la agora. maman a insisté Mas a mãe insistiu en disant em dizer aux serviteurs qui travaillaient ao dans servo que trabalhava le fête du mariage, na festa do il a dit, casamento, faites tout ce qu'il va vous dire de faire. faça tudo o que ele mandar você fazer. Mais elle a bien entendu. Mas ele bem Jésus a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Ela bem escutou que ele disse que a minha hora Elle não era devait laisser chegada. tomber. Então ela devia desistir. Mais elle n'a pas laissé tomber. Mas ela não desistiu. Elle n'a pas dit, Ela não disse, dommage, son heure n'est pas encore arrivée. infelizmente a hora dele Ce não n'est pas chegou. encore le temps de faire des choses. Não é a hora dele fazer Elle a dit, algo. faites tout ce qu'il vous dit. Ela disse, faz o que ele disse para fazer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Então o que aconteceu? Or, il y avait là 6 vases de pierre Então ali existia destinés aux vasos de purifications pedra que era destinado des Juifs a purificar os judeus. et contenant chacun 2 ou 3 mesures, 2 ou 3 mesures Eles continham de 2 a 3 medidas. que ces vases peuvent porter. Era o tanto que o vaso poderia suportar. Alors, beaucoup de litres Então era vários litros qu'il peut porter. que ele podia suportar. Et Jésus va dire comme ça, E Jesus ele disse assim: remplissez d'eau ces encha vases. esses vasos. Et ils remplirent jusqu'au bord. E eles encheram até a Puisse borda.
Maintenant, leur dit-il, E então ele disse a eles: et portez à l'ordonnateur, celui qui, ça veut dire celui qui s'occupe du mariage, e disse: leva ao mestre-sala, du repas. o que se ocupava da comidaria. Et ils l'ont porté. E eles levaram. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté, E quando o mestre-sala provou a água, l'eau changeait en vin. a água ela se transformou em vinho. Ne sachant d'où venait ce vin. Não sabendo de onde viera, Tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau mas o servente que tinha tirado a água, le savait ele bien. sabia muito bem. Il appela l'époux Então o mestre-sala chamou o esposo et lui dit, e disse: tout homme sert d'abord le bon vin, todo homem põe primeiro vinho bom, puis le moins bon après quand c'est enivré. e o inferior depois que todos estiverem bêbados. Toi, Mas tu tu as gardé le bon vin jusqu'à guardaste o bom présent. vinho até agora. Amen. Amém? Amém. Glória a Deus. Est-ce que le temps de Dieu Será que nous parlons dans le monde que falamos no mundo était arrivé? tinha chegado? Maravilhoso. Qui sait le temps de Dieu? Quem é que conhece Pour que Dieu puisse agir dans ta vie. para que Deus possa Pour agir que na Dieu tua puisse vida? agir dans la vie de la Para personne. que Deus possa agir na vida das Personne pessoas. ne connaît pas le temps de Dieu Ninguém d'agir. conhece o tempo de Deus. Ce qui va déclencher Aquilo que vai la despertar bénédiction de Dieu dans ta vie, a bênção de Deus em sua c'est vida ton attitude. vai ser a tua C'est ta atitude. réaction. Vai ser tua Le reação. temps de Dieu peut être aujourd'hui O tempo de Deus pode ser selon mon attitude, segundo as minhas atitudes. selon les attitudes que je veux mettre en As œuvre, atitudes que eu vou colocar em ação. ma foi en action. A minha fé em ação. La maman de Jésus, A mãe de Jesus, malgré que Jésus lui-même lui a dit que son temps n'était pas ele arrivé, mesmo falou: meu tempo não elle chegou. a utilisé sa foi. Ela utilizou a Elle a fé dit, dela. faites tout ce qu'il vous dira Ela de disse: faire. façam tudo o que ele mandar vocês Jésus a dit, fazerem. remplissez le E vase. Jesus diz: enche o vaso. Remplissez tous les Enche o vases. vaso, todos os vasos. Et amenez pour le coordinateur de E goûter. leve por servente. C'est le meilleur O vin. mestre sala provar. Malgré que Jésus avait dit que son Era temps o n'était pas melhor arrivé. vinho. Ainda que Deus, Jesus N'accepte falou que não pas era cette vinho. parole négative Então não aceite palavras qui dit c'est pas negativas le temps de Dieu dans ta que vie. diga, não é o tempo de Le Deus. temps de Dieu dans ta vie, c'est maintenant, ma O soeur. tempo de Deus na sua vida. Le temps de Dieu dans ta vie, mon frère, c'est O aujourd'hui. tempo de Deus na sua vida. Ce n'est não é pas hoje, demain. Não é amanhã. Ce n'est pas dans un mois. Não é daqui a Ce n'est mês. pas dans 2 mois, un Não an. é daqui a 12 Le meses. temps de Dieu dans ta vie, O c'est tempo de Deus aujourd'hui. na sua vida é hoje. Selon ton attitude, Segundo as suas atitudes. agis ta foi. Age a sua Et fé. Dieu va agir E dans ta Deus vie. vai agir em Dieu est le consommateur. Deus, ele é o Jésus consomme notre Jesus, foi. ele consome nossa Alors mets fé. notre foi en attitude Então coloca a fé et em nous verrons la atitude. gloire de E Dieu. nós veremos a glória de Deus. Dieu est capable. Deus, ele é capaz. Mais il agit selon notre Ele attitude. age segundo a nossa C'est pour atitude. cela qu'il nous a donné le É libre por isso que arbitre ele nos deu livre arbítrio de décider les choses de decidir as et coisas. prophétiser dans ta vie. Profetizar em suas Oui, vidas. prophétiser. Profetize Tu em dis suas au vidas. nom de Jésus, Profetize em nome de Jesus. cette chose, je vais la Essa voir. coisa eu vou tê-la. Parce que ton Père, Porque o teu pai, il est le propriétaire ele é o dono de l'argent et l'or. do ouro e da prata. Et si tu es fille de Dieu, E se você é filho de fils Deus, de Dieu, filho de le Deus, bien de Dieu t'appartient. os bens de Deus te pertencem. Mais sers-toi, Mas serve. lève-toi et Te sers-toi. levanta e vai te Ce qui est à ton Père, il est à toi. O que é de teu pai é teu. Mets ta foi en action. Coloca a tua fé em ação. Dans l'épître de Jacques, Em Tiago, le chapitre no capítulo 5, ouvrez. 5, abra lá. Il a commencé comme ça, Ele iniciou dans le verset 7. no versículo 7. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, patientez tenham paciência donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. até que o Senhor volte. Pensez au cultivateur Pense no semeador qu'il attend le précieuse récolte
de sa que terre. ele espera a colheita da sua Il terra. prend patience Ele tem à paciência leur égard nisso. jusqu'à ce que tombe la pluie Até que a de chuva caia l'automne do outono et du printemps. e da primavera. Ceux qui travaillent la terre. Aquele que trabalha sobre a Il ne terra, pense pas ele não à pensa réfléchir, à savoir, ele je vais pensa- planter. Ele não pensa, eu vou plantar. Est-ce que ça va pleuvoir? Será que vai chover? Est-ce qu'il peut savoir si ça va pleuvoir Será que ele pode Futurement, saber se no futuro avant de vai, planter, vai avant de travailler chover sa terre? antes que ele plante e trabalhe aquela Les terra? hommes, aujourd'hui nous avons les météorologies, les Hoje météorologues nós temos qui étudient le temps, a meteo qui nous estuda o dit tempo. il va pleuvoir demain. Amanhã choverá. Ici, dans 2 semaines, il met dans le jour, il va pleuvoir, il va pas pleuvoir, il va pleuvoir. Eles colocam no cotidiano se vai Mais la chover. nature appartient à qui? Mas a natureza, Qui a fait la nature? quem fez a natureza? Appartient à Dieu. A natureza vem de Deus. L'homme n'est pas capable O homem não é de capaz savoir la certitude de ter de ce que certeza Dieu a créé. de tudo que Deus criou. Donc c'est Dieu qui donne la pluie à son temps. Então Deus dá chuva. Ce n'est pas l'homme. Não é um homem. Il plante, Ele il planta. travaille la terre, Ele trabalha a mais terra. il patience Mas ele tem jusqu'à ce que la pluie tombe. até que a chuva caia. La pluie tombe A chuva cai et pour arroser leur para plantation. molhar a planta. Et il attend E passionnément. pacientemente La ele récolte. espera a colheita. Cela vient de Dieu. Isso vem de Deus, meus irmãos. N'attends pas. Não espere. N'essaie pas de voir Não si ça va pleuvoir avant de planter. tente ver se vai chover para Lance ta semence, Lança a tua semente. ta foi en A Dieu. tua fé em Mets-le Deus. en action. Coloque em ação. Dieu veut voir Deus quer ver celui qui aquele agit avec que agit foi. com Et fé. Dieu répond. E Deus responde. Dieu répond. Deus responde. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, si tu mets ta foi se você colocar sua fé dans les confiances du Seigneur, na confiança do Senhor, Dieu va te bénir. Deus vai te abençoar. Aujourd'hui, Hoje, nous parlons de plein de choses nós falamos que le tantas Seigneur il a coisas mis dans notre que vie. o Senhor colocou Des em nossas bénédictions. vidas, Mais je bênçãos, suis sûr mas eu tenho a que beaucoup de certeza choses que muitas coisas est déjà là, já, même si vous ne le voyez já pas. está aí, mas ainda que você não viu Vous ainda, serez surpris vocês vão se ce que Dieu va surpreender réaliser dans o votre que vie. Deus vai fazer na sua En vida. gardant la foi. Se você guardar a Mais il y a fé, un secret mas existe um que j'aimerais segredo parler avec vous que eu aujourd'hui. gostaria de dividir com Actes des vocês. Apôtres, No Ato dos le Apóstolos, chapitre 2, capítulo 2, à partir du verset 37 à 47. a partir do verso... Nous allons lire beaucoup la Bible aujourd'hui. Hoje nós vamos ler muito La a parole Bíblia. de Dieu A Bíblia é a palavra seule de Deus. suffit pour nous remplir et nous mettre dans le bon chemin. Nos preenche, nos coloca no bom caminho. Actes des Apôtres 2, Atos 2, le verset 37 à 47. do 37 ao 47. Atos 2, 37 ao 47. Amém. Glória a Deus. Amen. Amém. Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amen. Amém. Regardez ce qu'il nous dit. Olhe bem o que nos diz. Après avoir entendu ces discours, E ouvindo isto, ils ont eu le cœur vivement touché. tiveram o coração Et compungido. ils dirent à Pierre E perguntaram a Pedro et aux autres apôtres, e aos outros apóstolos: hommes, frères, Irmãos, homens, que ferons-nous? que faremos? Pierre leur dit, E Pedro disse: répentez-vous Arrependei-vos, et que chacun de vous e que cada um de soit vós baptisé seja au nom batizado de Jésus-Christ em nome de Jesus pour le pardon de vos para o péchés. perdão dos pecados. Et vous E recevrez vocês vão le receber don du Saint-Esprit. o dom do Espírito Car la Santo. promesse de Dieu est pour Porque qui? a promessa de Deus E é por para vous. vós. La promesse de Dieu est pour vous A promessa de Deus é para Por quem? vos Para enfants. vocês, para vossos filhos. et pour tous ceux qui sont
au loin, todos aqueles que estão longe, aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. mesmo com muitos números quanto Deus Et vai par chamar. plusieurs d'autres paroles, E muitas outras palavras. il les conjurait Ele et testifica les exhortait, e os exortava, disant, sauvez-vous dizendo, salvai-vos de cette génération desta perverse. geração perversa. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. De sorte que os que foram aceitar essa palavra foram batizados. Et en ce jour-là, E naquele dia, le nombre de disciples o número de discípulos s'augmenta aumentaram d'environ 3000 de âmes. mais ou menos 3.000 almas. Ils persévéraient E eles dans perseveraram l'enseignement des na apôtres, doutrina dos apóstolos, dans la communion na fraternelle, comunhão, dans la fraction du pain no partir do et pão dans la prière. e nas orações. La crainte s'emparait E o temor de chacun. havia tomado cada et il se faisait beaucoup de prodiges E havia muitas et de maravilhas miracles par les e apôtres. milagres pelos apóstolos. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu Estavam juntos no et mesmo ils lugar. avaient tous en commun. E eles tinham tudo em comum. Ils vendaient leurs propriétés Eles vendiam suas et propriedades leurs biens e seus et bens. ils en partageaient. E eles partagiam Le com todos produit entre tous, Et le produit avec- entre tous, a necessidade de cada selon le besoin de chacun. segundo a necessidade de cada Ils étaient chaque jour tous ensemble Todos os assidus. dias eles estavam au unidos, perseverando no templo. Ils rompaient le pain Eles partiam dans les pão, maisons partindo pão em et casa. prenaient leur nourriture Eles avec joie comiam juntos com et alegria simplicité de cœur, e simplicidade de louant coração. Dieu Louvado seja et Deus. trouvant grâce auprès Louvando a de Deus. tout le peuple. E caindo na graça de todo Et le o povo. Seigneur E o ajoutait Senhor chaque jour à l'église acrescentava cada ceux qui dia étaient sauvés. pessoas que eram salvas. Amen. Amém. Le secret, O segredo, il persévérait dans l'enseignement des eles apôtres, perseveravam no ensinamento dos apóstolos, dans la communion fraternelle, na comunhão entre irmãos, dans la fraction de pain no dividir do pão et dans la prière. e na oração. Et la Bible a dit E a Bíblia fala que tous ceux qui croyaient todos aqueles que criam étaient dans le même lieu estavam no mesmo et ils lugar. avaient tout en commun. E eles tinham tudo igual. Mes frères et sœurs, Irmãos, la communion a comunhão en Jésus-Christ em Jesus Cristo, déplace les montagnes. ela desloca a montanha. Aleluia, Deus. La communion en A Jésus-Christ comunhão com Jesus Cristo, déplace les montagnes. ela move La Bible a montanhas. dit qu'ils avaient A tous Bíblia fala que en eles tinham commun, ils avaient tout en tudo commun. era em comum com eles. C'est-à-dire quoi? Quer dizer Le Seigneur que o Senhor est au-dessus de toutes choses. estava acima de todas as Le coisas. partage de pain. O dividido pão, Le Seigneur, o compartilhado pão, o Senhor, il est au milieu ele está no meio d'un peuple uni, de um povo unido. entre frères et Entre sœurs. irmãos e Il peut y irmãs. avoir beaucoup d'églises, Pode existir beaucoup muitas de igrejas, ministères, vários mais ministérios. s'il n'y a pas Mas se não houver la communion a en comunhão em Jésus-Christ, Jesus Cristo, Dieu n'est pas au milieu. Deus não está no S'il n'y meio. a pas la Se não communion há comunhão au milieu de l'église, no meio da igreja, Dieu Deus, ne fait pas de miracles. Deus não fará milagres. Ça, c'est la communion en Christ et Jésus. Isso é comunhão em Cristo. Nous sommes tous fait partie Nós todos fazemos parte dans le corps de Christ. do corpo de Cristo. Et le E secret, o c'est segredo cela. é isso. L'église A primitive igreja primitiva avait compris cela. tinha entendido isso. Que le secret, Que o segredo c'est de persévérer é dans de l'enseignement. perseverar no C'est-à-dire la ensinamento. parole de Quer dizer, Dieu. na palavra de Deus. Lisez la parole de Dieu. Leiam a Bíblia. Méditez dans la parole de Medite Dieu. a palavra de Deus. Ensemble, Juntos. avec des frères et sœurs. Com os irmãos e La irmãs. Bible dit qu'ils se A trouvaient Bíblia tous dans le diz temple. que eles estavam tudo no Ils templo. persévéraient E eles tous perseveravam juntos. Aleluia, Deus. en toutes choses. Em todas as
Ils coisas. avaient tout en commun. Tudo eles tinham Le igual. secret est cela. O segredo é isso. L'amour de Christ. O amor de Cristo. Je dois transmettre Eu tenho que transmitir à ma sœur, para minha irmã, à mon frère, o meu irmão, l'amour de Christ que j'ai o en moi. amor de Cristo que existe dentro de mim. De savoir que ma sœur, E saber que a minha mon irmã, frère, il est dans le que o meu besoin. irmão está necessitado, Je dois lui venir en aide. eu tenho que ajudá-lo. On a vu la semaine dernière Vimos a semana que si passada ton frère, ta sœur que se teu irmão est dans le besoin, estiver et tu lui necessitado dis, e tu disseres, protège-toi bien, cobre-te bem, mets-toi en chaud, coloca no et tipo tu quente, pars e tu vira a en porta e vai embora, cherchant qu'il est sabendo dans le besoin de quelque que ele chose, necessita de algo, et tu ne l'aides pas. e tu não ajuda. Où est la communion fraternelle? Onde está a comunhão Où est le fraterna? partage de pain? Onde está o dividido pão? La Bible a dit A Bíblia que ce fala n'est pas Pierre que não foi Pedro qui est demandé au peuple que pediu ao povo de faire cela, de fazer isso, mais avec leur bonne foi, mas com a fé ils vendaient leur propriété. eles vendiam as suas propriedades Et ce qu'ils récoltent de cette vente, e o que eles colhiam ils daquela l'amenaient à venda, l'église. eles traziam para a igreja. Personne ne manquait rien. E ninguém tinha E le necessidade partage de nada. Havia o Selon le dividir, besoin de chacun. segundo a necessidade de cada Ils partagent le pain eles dividiam de seus maison pães, en maison. de casa em Et ils casa. étaient dans la joie. E eles estavam muito Ce que felizes. le Seigneur veut de nous, O que o Senhor quer de nós c'est une famille é réunie. uma família unida. C'est pas seulement la famille que tu as chez toi, Somente a família que você mais ta tem famille em en sua casa. Christ Jésus. Mas a tua família em C'est Cristo très important. é muito importante. La famille en Christ A Jésus. família em Cristo Si nous Jesus. sommes unis en Se Christ estamos Jésus, unidos em Cristo Jesus, la famille a família du sang de sangue va être unie aussi. vai se unir também. Parce que Dieu va agir Porque Deus vai agir à travers toi, por você, à travers ton amour, através do teu l'amour amor, que tu donnes au prochain. amor que você cede Quand ao on próximo. s'occupe Quando a gente se ce qui ocupa appartient à Dieu, das coisas que pertencem a Dieu prend Deus, soin de nous. Deus ele cuida de nós. Cette famille en Christ Jésus, Essa família em Cristo Jesus ce n'est pas à moi, não é minha, ce n'est pas à vous, não é de vocês, mais c'est à Dieu. mas é de Deus. Dieu nous a unis en Christ Deus Jésus. ele me uniu em Et Cristo quand tu Jesus. prends soin de cette famille, Quando você tomar cuidado Dieu dessa prend família, soin de ta famille du Deus sang. ele vai tomar Dieu cuidado prend soin de tout ce da qu'il y a à toi. família de sangue e de tudo que é Mes seu. frères et sœurs, Meus irmãos, quand tu touches la famille, quando você toca na quand família, tu penses à ta famille, quando você quand tu pensa na pries pour ta família, famille, quando você ora pela sua tu família, t'oublies toi-même e você se et esquece tu de pries si pour ta mesmo, famille. e você ora Tu te só pela réveilles sua à família, minuit você se acorda et tu pries pour meia-noite, ta famille. e você ora pela sua Dieu família. est famille. Deus é família. Dieu est famille. Deus é Il família. a dit le Ele ministère, diz que o le ministério, premier o ministère primeiro de ministério personne, de uma pessoa c'est sa famille. é a sua família. Prends soin de ta famille. Tome cuidado da sua Et família. Dieu, E Deus, il te bénira. Ele vai te Parce abençoar. qu'il est famille. Porque Ele é da família. Dieu a envoyé Deus, Jésus Ele enviou Jesus dans la croix na pour cruz sauver para salvar chacun de nous. cada um de Et quand nós. tu prends E soin quando você toma cuidado d'un de petit, num dos pequenitos, que Dieu a les bras e ouverts Deus tem os braços en abertos, attendant son retour, esperando Ele de volta. Dieu prend soin de toi. Deus vai cuidar de você. Dieu nous a pas réunis Deus, ici Ele não nos reuniu aqui seulement pour qu'on prenne soin para entre que nous l'un de l'autre. nós se ocupemos um do outro. Ce n'est pas seulement ton frère chrétien, ta sœur chrétienne. irmã crente. Non, Non. c'est pas simplement nous, Não é só mais tous entre ceux qui nós, sont dehors mas perdus. todos que estão Tous fora ceux que perdidos. Satan est en train de Todos tromper, aqueles que Satanás está nous enganando. devons prendre soin d'eux. Nós temos que Quand tu cuidar. arrives à la porte des magasins Quando você chegar diante et de tu uma donnes porta un do morceau de comércio, pain e você dá um à pedaço de celui pão, qui est dans la rue, aquele que está na rua, tu ne perdras pas ta récompense. você nunca vai perder Dieu sua prendra recompensa. soin de Deus toi. vai cuidar de você. Quand tu utilises ta foi Quando você utilizar a sua pour fé patienter, persévérer, para
para ter paciência e Dieu perseverar, va te bénir. Deus vai te abençoar. Nous ne savons pas le temps de Dieu. Nós não sabemos o tempo Le de temps de Deus, Dieu, mas o tempo c'est de selon Deus notre attitude. é segundo a nossa Mes atitude. frères et sœurs, Meus nous irmãos, devons nous réveiller nós temos que nos et acordar lutter, e lutar, pas seulement pour nous, não somente mais pour por nós, notre famille. mas por nossa família. Et quand nous luttons pour notre E famille, quando nós lutamos por nossa notre famille va aller bien. nossa família Ils vont vai être bem, bien, notre famille. eles vão estar Et on bem, aura la force e vamos ter a força de rentrer dans ce monde de entrar no mundo pour lutter pour ceux qui sont dehors. para lutar pelos Parce que que si estão lá notre fora. famille va bien, Porque se nossa on família sera vai en bem, condition nós vamos estar em d'aider condição ceux qui sont dans ce de monde. ajudar os que estão no mundo. Dieu, Deus, il n'a pas oublié personne. Ele não esqueceu Mais ninguém. Dieu veut qu'on persévère Mas Deus quer que perseveramos dans sa parole, em Sua palavra, dans la communion na comunhão, entre frères et sœurs, entre irmãos, dans l'enseignement de sa no parole, ensinamento de Sua dans palavra, la fraction de pain. no Partage nos pains avec celui qui en a dans le besoin. Divida seu pão com os Et dans necessitados. la prière, Ore ensemble, juntos, nous allons vaincre. nós vamos De vencer. Jesus. Levez-vous. Aleluia. Nous allons prier. Nós vamos orar Nous allons prier pour la famille. pela família. Que chacun de vous Que cada de vocês prie ore pour sa famille, pela sua família, son foyer pela sua casa, et sa famille lointaine pela sua de família près ou de de loin. longe ou de perto. et demandez à Dieu E peça a de Deus vous aider de vous ajudar avec tout ce que vous n'arrivez pas à faire. com tudo que você não consegue fazer. Vous-même. Você mesmo. Dieu va le faire. E Deus vai fazê-lo. N'attendez pas ma prière. Não espere que eu ore. Pendant que je prie, Durante o meu orar, prie aussi. ore você Mets também. tout en œuvre. Coloque em prática. C'est le moment de parler avec É o Dieu momento de falar com de ce qui Deus. concerne notre O famille. que consiste Notre nossa foyer. família, a nossa Et casa. Dieu fera le E Deus vai miracle fazer o milagre dans notre vie. em nossas vidas. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, y a-t-il quelqu'un ici qui est malade? tem alguém aqui doente? C'est pas seulement la grippe ou Não é o somente coronavirus, c'est gripe, pas seulement ça. coronavírus, não é só isso. Quelqu'un peut avoir une maladie Alguém pode ter que uma peut-être doença nécessite une opération. que necessita uma cirurgia. Pendant qu'on commence la prière, ma sœur, Durante o início da oração, viens ici devant. você vem aqui Tout na ce frente. qui a une maladie, une chose comme Todo que ça, tem uma doença, qui uma nécessite une enfermidade, opération ou que quoi que ce soit necessita dans uma votre vie, cirurgia, qualquer coisa peut-être que des seja. années vous êtes avec Talvez ça. muitos anos você está com isso. Pendant la prière, Durante a oração, viens ici devant. venha aqui na Parce frente. que nous avons lire quelque chose. Porque nós lemos Et algo. cette semaine, le Seigneur m'a parlé E beaucoup essa de cela. semana o Senhor me falou muito. Il a dit, quand il y a quelqu'un malade, Quando houver alguém doente, il faut appeler tem que chamá-lo, Aleluia. le responsable de l'église tem que chamar o responsável da pour igreja prier. para que ore Por por um você, malade. pelo doente. Mais avant de prier, Mas antes de orar, il faut oigner la tem que personne. ungir a pessoa. Et avec une prière en Jésus-Christ, au nom de Uma Jésus, oração em nome de et Jesus. le malade sera guéri. E os doentes vão ser Nous curados. allons mettre en pratique Nós vamos colocar em ce que la prática Bible a dit de o que a faire. Bíblia diz de fazer. J'ai consacré une huile Eu orei a Deus para consagrar Preparei. um livro, ele consagrou et il est o là óleo préparé. e ele saiu. Et je suis sûr E eu tenho a qu'à partir certeza d'aujourd'hui, que a partir de hoje, cette maladie essa ou doença, cette chose então essa ne sera coisa, plus dans votre vie. ela não Elle vai est estar mais déjà assim. sortie. Ela já saiu. Amen. Amém? Pendant la prière, Durante a tout ce oração, qui a une chose de ce genre, todos que têm viens ici devant. algo assim, Fermez venha vos aqui na frente. yeux Feche todos os et olhos priez e orem pour la famille. pela família. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, au nom de ton Fils Jésus-Christ no bien nome aimé, do teu Filho Jesus Cristo, voici muito nous amado, sommes devant ta face aqui nós estamos diante de tua et je face. dépose en ce moment E eu quero entregar neste la momento famille, Seigneur, a família de ton peuple, do Seigneur, teu povo, notre famille, Seigneur, nossa família, notre maison, nossa notre casa, foyer. nossa Seigneur casa. Dieu, Senhor Deus, manifeste ton pouvoir manifesta o teu poder à partir de maintenant, a Seigneur, partir de dans agora, la maison de chaque na famille, casa de cada dans la famille família, de chaque na personne. família de cada S'il y avait mal, Senhor, havia algum s'il y mal, avait un esprit se diabolique, existe algum à espírito, partir de ce moment, a Seigneur, partir deste commence à toucher des começa a familles. tocar, Commence à toucher des começa a maisons. tocar as Et la casas. voix
Começa a arrancar em nome de Arrache Jesus. au nom de Jésus. Arranca em nome de Manifeste Jesus. ton pouvoir, Jésus. Manifesta teu Et poder. réalise en ce E moment. realiza En ce moment, Papa. neste momento, Ta Pai, puissance, o teu poder, ton pouvoir. o teu poder Et brûle en ce moment. queima neste Tout momento. esprit maléfique. Todo espírito, Toute maladie, Seigneur. toda Toute doença, infirmité. toda Qui est enfermidade peut-être, mon Dieu, que talvez qui est dans la maison de cette personne, na casa dessa dans pessoa, sa famille, na sua depuis família, des années, há mon Dieu. muitos Il anos. va, Seigneur, au Ele médecin. vai de médico Mais il n'y a em pas de médico, solution, mas Seigneur. ele não Il tem fait des radios, Seigneur. Ele faz radiografia. Mais il n'y a pas de Senhor. solution. Mas não há solução. Parce que l'homme est Porque limité. o homem é À limitado. partir A d'aujourd'hui, partir de hoje, cette maladie essa et doença sort dans sa vie. sai da sua Au nom de vida. Jésus. No nome de Maladie Jesus. incurable. Doença Sors au incurável. nom de Jésus. Sai em nome Dans la de vie de Jesus. cette Da personne. vida desta Toi qui es là pessoa. depuis des Tu années. que está aí há muitos Au anos. nom de Em Jésus. nome de Jesus. Sors de sa vie. Sai dessa vida. Sors de sa vie. Sai dessa Au vida. nom de Em Jésus. nome de Jesus. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, commence à visiter começa a visitar toutes les familles, toda a família, où qu'ils se trouvent, aonde que eles se au encontram, Brésil, no Brasil, ici en France, aqui na França, en Guyane, na au Guiana, Suriname, no Suriname, aux États-Unis, nos Estados où Unidos, qu'ils se trouvent, aonde eles se au encontram, Portugal, no Portugal, commence à visiter. começa a Et le visitar sang précieux o sangue de precioso Jésus-Christ de Jesus Cristo, commence à purifier começa a le purificar corps de cette o personne. corpo dessa Celui qui pessoa, se trouve, Seigneur, aquele que à está l'hôpital, à la hospitalizado, réanimation, et que les hommes ont oublié, que les hommes attendent la mort. e que eles estão À partir d'aujourd'hui, a partir de le nom de em Jésus, nome de qui Jesus, est au-dessus de tous les está noms, acima de todos os que nomes. cette E maladie essa doença sort, saia, sort maintenant. Sai Au agora. nom de Em Jésus, nome de Jesus. sors maintenant. Sai Au agora. nom de Em Jésus, nome de Jesus. cette corps ne t'appartient Esse pas, corpo não te pertence, t'appartient à Dieu. mas pertence a Au Deus. nom de Em Jésus, nome de Jesus. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus, retire, Seigneur, retira toute chose toda coisa négative negativa dans la famille de cette na personne. família dessa Une pessoa. famille peut-être Uma détruite. família talvez destruída. L'autre ne parle pas avec Que l'autre. não fala com o outro. Le fils ne parle pas avec le Não père. fala com o pai. Le père ne parle pas avec le Pai que não fils. fala com o La filho. mère ne parle pas avec le fils. Ou vice-versa. À partir d'aujourd'hui, A partir de agora, reconstituer la famille, Seigneur. constitui a À família. partir A d'aujourd'hui, partir de hoje, reconstituer la famille. constitui a Au família. nom de Jésus, celui qui est par terre, Aquele que qui está n'a plus d'espérance, que não tem mais au esperança. nom de Jésus, Em nome de Jesus, manifeste-toi manifesta dans les familles. nas famílias. Seigneur Dieu, Senhor Deus, sauve nos familles, salva nossa sauve nos familles, salva et réalise, Seigneur, e realiza ta puissance au nom de Jésus. em nome de Jesus. Seigneur, c'est lui qui est là, Seigneur. Peut-être des années, Há muitos avec une vie chaotique, uma critique, vida il caótica n'arrivait pas, e Seigneur, ele não à avoir une vie, Seigneur, professionnelle, bénie. À partir d'aujourd'hui, a partir de hoje, je prophétise, Seigneur, au nom de Jésus, em nome de Jesus, que la vie de cette que a personne vida desta retrouve pessoa une vie normale, se torne avec une vie normal, professionnelle, a bénie. vida Au profissional. nom de Jésus, que celui qui n'arrive pas à trouver le travail, Não consegue ter um trabalho. qu'il puisse trouver le Ele travail. possa conseguir um trabalho. C'est lui, Seigneur, Aquele qui que travaille, Seigneur, trabalha, mais sans argent, Seigneur. mas o seu C'est dinheiro comme si donne dans les é sacs como cassés. tirar um saco furado. À partir A d'aujourd'hui, partir de hoje, il va recevoir. tudo que ele vai Il receber est protégé par le vai Seigneur. ser Au protegido. nom de Jésus, Em nome de Jesus, Seigneur Dieu, Senhor Deus, bénis ton peuple. abençoa teu povo, Bénis ton peuple. abençoa Dans teu le povo, travail, Seigneur. no trabalho, Bénis ton peuple, Seigneur. abençoa Au teu povo. nom de Jésus, Em nome de Jesus, Seigneur Dieu, Senhor je te Deus, demande en ce eu moment, quero te pedir neste instante, brise le chêne, quebra as correntes, brise le chêne quebra as qui a correntes, enchaîné que acorrentou cette personne essa pessoa depuis des há années. muitos Il dias. veut avancer, Ele quer mais il n'arrive pas à avançar, mas avancer. ele não Il a consegue. peur, Seigneur, Ele d'agir. tem medo de À agir. partir A d'aujourd'hui, partir de au hoje, nom de Jésus, em nome de
Que la peur sorte de ta Que vie. saia esse Que medo la de sua vida. peur sorte de ta Que vie. esse medo Au saia nom de de sua Jésus. vida. Em nome de Retrouve la paix. Retrouve Tenha l'amour. paz, tenha Au amor. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Seigneur Dieu, Senhor Deus, relève les affligés. levanta os aflitos. Relève les malades. Levanta os Que celui qui est à l'hôpital Aquele se relève de cette lit de réanimation et qu'il retrouve la force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Seigneur Dieu, Senhor à Deus, partir de maintenant, a partir de agora, cette maladie essa va doença sortir vai sair du corps de cette do personne. corpo dessa pessoa. Continuez à prier. Continua orando. Priez pour vos familles. Ore por sua família. Viens ici devant. Aqueles que estão Celui qui veut enfermos, recevoir aquele que quer cette receber, guérison immédiate. venha aqui na frente Au agora. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Seigneur Père, Operando, Senhor. à partir de ce moment, É verdade, Senhor. Seigneur Dieu Père, Deus Pai. au nom de ton Fils Em nome de Jésus-Christ, Jesus Cristo. je moins la tête de Por cette favor, é personne. verdade, Senhor. Et le nom de Em Jésus-Christ, nome de Jesus, Senhor. retire en ce moment Retira neste cette momento maladie esta doença incurable. Je incurável. ne sais pas ton nom, Eu não sei qual mais é, au nom de Jésus, mas no nome de je te Jesus, donne un ordre. eu te dou uma ordem. Sors de son corps. Sai deste corpo. Sors de son corps. Sai deste corpo. Sors de son corps. Sai deste corpo. Sors de son corps. Sai desse Au corpo. nom de Em Jésus. nome de Jesus. Que le nom de E Jésus, o nome de il Jesus est puissant que é de poderoso. déplacer des montagnes. Pode Il desfazer est puissant Ele é poderoso. de guérir les malades. Curar a À doença. partir de ce A moment, partir de agora, sois guéri. seja curado. Reçois Receba la guérison. a cura. Au nom de Jésus, quelle que soit Qualquer que cette seja maladie a doença qui n'a pas de guérison, que não tem que l'homme a dit qu'il n'y a pas de O solution, homem diz que não tem je solução. prophétise au nom de Jésus. Em nome de Jesus, Soyez guéris. seja Reçois curado. la guérison. Receba a Au cura. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Tu Jesus. es guéri. Você Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, continue à agir. continua a Continue à manifester Continua ton manifestando pouvoir o teu dans la poder vie de ton na peuple. vida do teu Au povo. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Continue à agir. À partir de A maintenant. partir de agora. Glória a Deus. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai. voici Seigneur, Aqui está. la sœur Jérémie. Je ne sais pas combien d'années Eu não sei quanto qu'elle souffre de cette que situation. ela sofre dessa Mais aujourd'hui, Mas hoje, elle est guérie. ela está Au curada. nom de Em Jésus, nome de Jesus. que le pouvoir Que o teu du poder, nom de Jésus em nome de Jesus, agit maintenant. age agora. De la tête Da cabeça jusqu'aux plantes des até a pieds. planta dos pés. Restaure maintenant Restaura sa agora santé a tua saúde totale et complète. total e completa. Où il existe mal, Onde existe um où mal, il existe douleur, onde existe uma à dor, partir de a maintenant, partir de agora, sors au nom de em Jésus. nome de Jesus, Sors au nom de Jésus. em nome de Jesus, Sors au nom de Jésus. sai no nome de Le nom de Jesus, Jésus, em nome de il a Jesus, le pouvoir que tem o de poder ressusciter des de morts. ressuscitar Il a le mortos, pouvoir que tem o de poder déplacer des de montagnes. deslocar montanhas. Toi qui es là, maladie, depuis des années, elle va à l'hôpital, elle fait les examens, et le médecin ne trouve pas la solution. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, quitte son corps, sors de son corps, sors de son corps. Au nom de Jésus, sors de son corps, reçois la guérison. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu, à partir de maintenant, je vais dire Eu quero ungir et la tête de ces genoux. a cabeça desse Je ne jovem. connais pas le nom de cette Eu não maladie conheço o nome qui dessa existe doença. dans son corps. Que existe nesse corpo. Mais je connais le nom de mon Mas Dieu. eu conheço o nome do meu Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Cristo de Il Nazaré. est puissant. Ele tem o Il est poder. au-dessus de tout. Ele está acima de Et à todas partir as coisas. d'aujourd'hui, E a partir de hoje, toute douleur, toda dor, toute infirmité toda enfermidade qui existe dans ce que corps, existe neste je corpo, te donne un eu te ordre. dou uma Au ordem. nom de Jésus, Em nome de
Cette souffrance. esse sofrimento. Parce que Jésus Porque Jesus, Ele te curou. Ele te libertou desse sofrimento. Dieu Père, Deus Pai, agis maintenant. De la tête jusqu'au plan de da tes pieds. cabeça aos plantas dos pés. Recebe. Au nom de Em Jésus, nome de Jesus. reçois ta guérison. Recebe a tua Tu cura. es libre. Você está Au liberto. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, vocês podem voltar ao lugar de vocês. continue à prier l'Église. Continue orando, igreja. Continue à prier. Continue orando. Continue à prier pour vos familles. Continue orando pela sua família. Seigneur Dieu, Senhor Deus, je crois à ta eu puissance. creio em teu poder. Je sais Eu sei que tu es ici. que tu estás aqui. Je sais que tu es en train de Eu faire sei que tu estás de fazendo grandes choses grande dans coisa la vie des familles. na vida das famílias. Commence à restituer Começa a restituir tout ce que cette personne tudo que essa pessoa a perdu dans sa vie. perdeu na sua vida. Seigneur, Senhor, tu agis dans la vie des gens. Commence à agir dans la vie de cette personne. Commence à restituer sa famille. C'est lui qui veut se marier, Jésus. Dans le mariage, au nom de Jésus, c'est ton esprit. Commence à toucher les familles. Commence à agir dans la vie des familles, mon Dieu. essa vida de família. Ah, Seigneur, Ó Senhor, toi seul est capable de renouveler la vie de cette personne. Il veut avancer. Mais il y a Satan qui est toujours là pour l'empêcher d'avancer. À partir de a maintenant, partir de agora, Satan n'a plus de pouvoir Satanás não tem nem dans sa famille. nessa família. Satan n'a plus de pouvoir Satanás não tem nem dans la vie de ses enfants. Satan n'a plus de pouvoir Satanás não tem mais dans la vie de son mari. na vida do marido. Satan n'a plus de pouvoir Satanás não tem mais dans la vie de son épouse. na vida da esposa. Satan n'a plus de pouvoir Satanás não tem mais poder dans ses enfants. nessas crianças. Satan n'a plus de pouvoir Satanás não tem dans sa nem famille poder proche. nessa família. Satan n'a plus de pouvoir Satanás não tem dans mais sa famille lointaine. nessa Et família. au nom de Jésus, Em nome que tout le mal de todo mal. sort maintenant. Sai agora. 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 Sort maintenant. Sai Et agora. la famille, E Seigneur. a família Au Senhor. nom de Jésus. No nome de Au Jesus. nom de Jésus. No nome de Et Jesus. Seigneur Dieu, Senhor Deus. commence à bénir. Começa a abençoar. Commence à bénir. Começa a Toutes abençoar. les familles. Toda a família. Commence à donner, Seigneur, Começa a dar, la Senhor. récompense A recompensa. que tu as toujours préparée Sempre pour preparada notre para vie, ele. Seigneur. Em nome de Jesus. Cette personne Essa va pessoa, consulter le ela médecin. vai consultar o Il médico. va aller passer la radio. Ela vai passar o rádio. Le médecin, E os il ne médicos, va plus à rien trouver. ela não vai achar Parce nada. qu'elle est guérie au nom de Porque ela Jésus. está curada em nome. Cette personne Essa pessoa ne va plus à rien sentir. não vai sentir mais Il n'y nada. aura plus de Não douleur. existirá mais Il n'y aura dor. plus de souffrance. Não existirá mais Parce que je crois Porque creio dans le nom puissant de Jésus, no nome qui poderoso est au-dessus de toutes les que vies. está acima de todos. Jésus t'a guéri Jesus te aujourd'hui. curou hoje. Jésus t'a donné de nouveau Jesus te deu ce que tu as perdu. aquilo que você perdeu. Le travail O trabalho que tu charges que autant. tanto você Jésus te procurou. l'a béni aujourd'hui. Jesus te abençoou. La famille A qui família était détruite, que estava Jésus te destruída. l'a Jesus te reconstitué. reconstituiu. Au nom de Em Jésus, nome de Jesus. ta vie A financière tua vida qui n'avançait pas, financeira que não avança. partir d'aujourd'hui, A partir de hoje, tu auras une vie você financière vai ter bénie. uma vida financeira Au nom de abençoada. Jésus. No nome de Ta Jesus. famille va en A tua profiter família vai de aproveitar ce que Dieu va te de donner. tudo que Deus vai Tes te dar. amis vont Os profiter teus amigos vão de te ce que Dieu beneficiar. va te donner. Do que Deus vai Au te nom de abençoar. Jésus. Em nome de Jesus. Seigneur Dieu, Senhor Deus. merci Papa, Obrigado, pour Pai. la vie des familles, Pela vida de pour família. tout ce que tu as Por fait tudo que fizeste. dans nos vies, Em nossa dans notre vida. Em famille. nossa família. Merci Papa. Obrigado, Pai. Continue à agir Continua au agindo milieu de nous. no meio de nós. Continue à fortifier Continua ceux fortificando qui sont faibles. aqueles que estão Continue à relever Continua ceux qui sont levantando par terre. aqueles que estão Au nom de Jésus. em nome de Jesus. Et qu'aujourd'hui, E que hoje nos familles nossas famílias soient de nouveau sejam
réunis unidos en Jésus-Christ. em Jesus, Que nous puissions que ensemble possamos juntos persévérer dans perseverar l'enseignement nos de ensinamentos ta parole. de tua palavra, Que nous puissions, Seigneur, que nós possamos être ensemble estar dans la juntos communion na fraternelle. comunhão Au fraternal, nom de em Jésus. nome de Que nous Jesus, puissions, que Seigneur, nós possamos, Senhor, partager le pain. dividir o nosso Au pão, nom de Jésus. em nome de Jesus, Et enfin, e Seigneur, enfim, dans la prière, na au oração, nom de em Jésus, nome de Jesus, la communion na comunhão, en em Jésus-Christ. Jesus Cristo. Merci, mon Dieu. Obrigado, Merci Senhor, pour tout ce que tu as por fait tudo que fizeste dans nos vies, em dans nossas nos vidas, familles. em nossas Continue famílias. à nous bénir. Continua Au nom de Jésus, em nome de Jesus. reçois vos bénédictions. Recebam suas bênçãos Au nom de Jésus, em nome de Jesus. à partir d'aujourd'hui, A partir de hoje, votre vie ne sera a plus sua jamais vida la même. nunca mais será a Tout mesma. ce que vous n'arrivez pas à faire, Aquilo que você não conseguiria allez le fazer, faire maintenant. vocês vão fazer Parce que agora. Jésus Porque capacite. Jesus capacita. Jésus donne la force. Jesus, ele dá Et força. il donne le Ele dá courage. coragem. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Merci Seigneur Obrigado, pour Senhor, tout ce que tu as por fait tudo que fizeste dans nos vies em nossas et dans la vidas vie de notre e na famille. vida de nossas famílias. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Vous pouvez vous asseoir. Podem se assentar. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, l'Assemblée du Seigneur, a Assembleia de Deus, nous avons nós temos des objectifs objetivos ensemble. juntos, Autant que frères et sœurs enquanto irmãos, en Christ et Jésus. em Cristo Nous Jesus. devons être unis dans la prière. Nós temos que estar unidos em Nous oração. devons être unis dans la Nós prière. temos que estar unidos em oração. L'un prie pour l'autre. Deve orar Quand tu pelo vois outro. que ta sœur Quando tu vê teu irmão en train de traverser une situation atravessando difficile, uma situação difícil, genoux par terre, joelho no chão, prie pour elle. ore por ela, Prie pour ton frère. ore pelo teu irmão. Et de cette E manière, dessa forma, nous allons vaincre. nós vamos vencer. L'église primitive, A igreja primitiva, le secret c'est cela. o segredo era isso. Persévérer Persevere dans l'enseignement de la no parole de Dieu, ensinamento da palavra de Deus, dans la communion na fraternelle, comunhão fraternal. comme nous sommes là aujourd'hui, Quando nós estamos aqui hoje, dans la fraction de pain no dividir do pão, et dans la prière. na Et oração, Dieu fera de grands e miracles. Deus fará grandes milagres no meio de nós. Persévérer et Persevere. attendre patiemment Tenha paciência. ce que Dieu a pour vous. Espere com paciência o que Lute. Deus tem para você. Lute. Dans toutes les luttes, Em todas as lutas, Dieu répond. Deus vai Mais nous responder. devons persévérer. Mas devemos perseverar. Ne cherchez pas à comprendre Não procure entender quand est-ce que Dieu va agir. quando é que Deus vai Ce agir. temps-là appartient à Dieu. Esse tempo é Ele que Mais pertence. donne ton meilleur. Mas dá o teu melhor. Persévérer au Persevere pied du Seigneur. nos pés do Senhor. Déposez tous tes problèmes. Deposite e entregue Au todos os pied seus do Senhor. problemas nos pés do Et Senhor. Dieu va agir. E Jesus, Deus vai Nous ne agir. devons pas nous isoler tout seuls. Nós não devemos ficar isolados. Téléphonez à la sœur, à le frère. E chame o irmão, a J'ai besoin irmã. de prière. Eu preciso de Priez pour oração. moi. Ore por Je mim. passe une situation Eu estou passando difficile. uma situação Ma difícil. famille passe une A situation minha difficile. família está passando uma situação difícil. Nous devons Nós devemos aimer amar le prochain os nossos comme próximos nous-mêmes. como a nós mesmos. Appelle-moi, Ligue-me, a mim. téléphonez-moi. Me ligue. J'ai besoin de prière. Eu preciso de Je passe oração. une situation Eu estou difficile. passando Ma uma famille situação passe une difícil. situation A minha difficile. família está passando situação difícil. N'attends pas que je vous appelle. Não espere que eu Mais chegue. pra appelle-moi. vocês. Mas me Je chame. peux oublier de vous appeler. Eu posso até esquecer de vos Mais telefonar. appelle-moi. Mas me ligue. Aleluia. Demandez des prières. Peça oração. Nous devons partager ensemble Nós temos que dividir nos juntos souffrances. os nossos Nous sofrimentos. devons le partager Nós temos que pour dividir qu'un prie pour l'autre. para que ore pelo outro. La Bible a dit que soyez dans la joie avec celui qui est dans la joie. Seja feliz com os que estão Comment je felizes. vais pouvoir être dans la joie avec toi Como eu vou me regozijar com si tu ne você me dis pas? se você não me diz? Donc il faut raconter. Então você tem que contar. Alors comment je vais savoir Então como eu vou que tu saber passes une situation que difficile tu passa uma situação pour difícil que je prie para que eu possa orar encore plus pour toi ainda mais por si tu você? ne me le dis pas? Se você não me diz nada, Il faut
tem parler les uns les autres. falar um com o outro. Imaginez dans un couple, Imagine num casal, s'il n'y a pas de dialogue, se não tiver o diálogo, le couple ne va pas survivre. o casamento não vai resistir. Vous pouvez être amoureux de l'un l'autre, Você pode estar apaixonado mais pelo s'il n'y a outro, pas de mas se dialogue, não houver diálogo, le mariage ne va o pas casamento fonctionner. não vai Il y aura funcionar. un moment donné, Vai ter um momento, le mariage va finir. o casamento Parce qu'il n'y a acaba. pas de Porque dialogue. não tem um diálogo. C'est la même chose. É a mesma Il faut coisa. qu'on ait le dialogue entre Temos frères et que ter sœurs. diálogo entre irmãos e irmãs. Je suis rempli de défauts, mes frères et sœurs. Eu sou cheio de defeitos. Dieu ne m'a pas choisi pour être ici parce que je suis parfait. Deus ele não me escolheu aqui Au porque eu sou contrário. perfeito. Ao Il m'a contrário. choisi d'être ici parce que je suis Ele me rempli de escolheu défauts. porque eu sou cheio de Et c'est defeitos. lui qui va me transformer. E é Ele que me transforma. Déjà, je suis là. Já estou aqui. Dieu m'a déjà beaucoup transformé. Jesus já me transformou. Je suis un témoin vivant de Eu Dieu. sou um testemunho vivo de Deus. Personne n'est pas meilleur que d'autres. Ninguém é melhor que ninguém. Même pas celui qui est devant vous. Mesmo aquele que está na sua Mais frente. Dieu doit choisir Mas quelqu'un Deus ele tem que escolher pour alguém guider son peuple. para guiar seu povo. Alors il m'a choisi, Então ele me rempli de escolheu défauts, cheios de defeitos, autant que vous. como vocês. Mais si nous sommes dans la Mas se communion, nós estamos na comunhão, ensemble, en juntos, em Jésus-Christ, Jesus nous Cristo, allons avancer. nós vamos Et vencer. nos vies, Nossas nos familles, vidas, nossas le famílias, monde o mundo va voir la vai différence. ver a diferença. Ceux qui servent le Seigneur Aquele que serve et o celui Senhor, qui ne sert pas le Seigneur. aquele que não serve. Hier, j'ai parlé avec quelqu'un. Ontem eu falei com J'ai appelé alguém, quelqu'un au téléphone eu liguei para alguém et je lui parlais de Dieu. e eu falei de Deus. C'est une personne qui connaît Dieu É uma pessoa que conhece Deus et ça fait longtemps des années. e faz muitos Ça anos, fait un temps déjà, muito tempo, peut-être quelques mois, alguns qu'il meses, ne va plus à l'église, ele não vai para a igreja mais il mais, prie à la maison, mas ele ora em il casa, fait tout à la maison. ele faz tudo em casa. Mais mes frères et sœurs, Mas irmãos, est-ce que cela est suffisant? será que isso é o suficiente? Ce n'est pas suffisant. Não é Dieu suficiente. a dit que nous ne devons pas s'éloigner de nos assemblées. Ele fala que não On devemos doit être dans le nos corps de afastar da Christ. Assembleia, devemos Je estar ne no peux corpo pas de faire Cristo. partie du corps de Christ Eu moi não seul. posso fazer parte do corpo de Cristo. Alors si je reste chez moi dans ma Então, maison, se eu ficar em minha je ne casa, fréquente plus l'assemblée eu não frequento durant un uma certain reunião. temps. Então, com o tempo, Je suis éloigné du corps de Christ. eu me afasto do corpo de Cristo. Parce que je dois être dans le corps Porque de eu Christ. tenho que estar junto com o corpo de Dans la Cristo. communion Na comunhão en Jésus-Christ. em Jesus Cristo. Alors je parlais avec cette personne. Então eu falei com essa pessoa. Je sentir dans mon cœur, ça fait des E semaines, fazia semana que eu sentia de de falar, parler avec cette personne. De lui dire de retourner à l'église. de dizer ele volte à igreja, Retourner au premier amour. volte ao primeiro amor. Et je parlais avec E lui. eu falando com Après il m'a ele, dit, va réfléchir à ele cela. disse, ele vai Il va attendre que le Seigneur lui parle. refletir, esperar que Deus Je lui dis, fale. n'attends pas que Dieu te parle. Eu disse a ele, não espere que Deus Mais te va fale. parler à ton Mas père. você vai falar com Comme seu un pai, fils como um qui filho va parler à son père. que vai falar com o Et pai. parle à Dieu. E fale com Tu dis, Deus. Seigneur, Tu diz, ce que Senhor, le frère m'a dit, o que o irmão me est-ce falou? cela est la vérité? Será que isso é Et verdade? je dois retourner Será que eu tenho que dans voltar l'assemblée para uma pour être dans reunião, la para a communion? Assembleia, para estar en numa Christ comunhão Jésus. com Cristo? Et Dieu va te E répondre. Deus vai te responder. Mais n'attends pas Mas não espere, sans rien dire. sem nada Imaginez, vous dizer. avez un fils, un enfant, Imagine une você fille, ter um filho, uma filha, et il passe des situations e ele difficiles. passando situações difíceis, Il ne vient pas vous parler. ele não vem falar com você. Il va à l'école, Ele vai para a il escola, rentre à la maison, ele entra para il casa, ne dit rien. e ele não lhe diz nada. Vous comme parents, Você como pai, qu'est-ce que vous allez faire o que você vai fazer pour cette situation? para essa situação? Rien. Nada, Parce que vous n'êtes pas au courant. porque você não está ao corrente de nada. Dieu n'est pas comme nous. Deus nem é como nós. Dieu, il est au courant. Ele está ao Il corrente, voit ele vê ce que tu es en train de o que passer. tu está passando. Mais Mas il veut que tu ele lui quer parles. que tu fale. Il veut écouter. Ele quer Que tu lui escutar. dis, papa, Que tu diga, pai, aide-moi. me ajuda. Voici Aqui, ce qui me o persécute. que está me Je perseguindo dépose está. en côté. Eu entrego. Et Dieu va agir. E Deus vai agir. Dieu va agir. Deus vai Et ce agir. frère-là, E esse irmão, je lui parlais
Eu Il m'a falei, dit merci. ele diz muito Je obrigado. vais parler avec Eu Dieu. vou falar com Deus Et Dieu va me répondre. e Deus vai me De responder. là, je vais prendre une décision. E aí eu vou tomar Et il m'a dit uma quelque chose qui a attiré mon E attention. ele me falou algo que me chamou a Il a atenção. dit, le moment est venu. Ele disse, o momento é chegado. Je dois prendre une Eu décision. tenho que tomar uma Je decisão. dis, tu as déjà ta Eu réponse. disse, tu já tem a resposta. Dieu t'a parlé déjà. Deus te falou já. Le moment est venu, il a O dit, momento é chegado. que je dois prendre une Que décision. eu tenho que tomar uma decisão. Dieu a déjà parlé. Deus já falou. Le peuple demandait à Jésus, O povo de pedir a Jesus, donne-nous un signe. nos dá sinal. Donnez-nous un signe. Dá sinal para Jésus a nós. dit, il n'y aura pas d'autre E signe Jesus falou, não vai ter que mais celui de sinal. Jonas. Que esse de Jonas. Nous ne devons pas attendre un signe de Dieu. Nós não devemos esperar sinal. Mais nous devons aller auprès Mas du nós Seigneur que temos glória a Deus. et déposer nos E problèmes, nos depositar nossos souffrances. problemas, nossos sofrimentos. Dieu nous aime de la Deus même manière. nos ama da mesma Nous qui forma. sommes ici dans cette assemblée, Nós que estamos reunidos nessa Dieu nous assembleia, aime beaucoup. Deus ele nos Mais ama nous sommes de la même mas manière ele nos ama da mesma forma que les sans-abri, que o que l'incrédule incrédulo qui se trouve dans la rue, que está ali qui na ne veut rua, rien savoir de que Dieu. não quer nem saber de Il Deus. aime de la même Ele manière ama da mesma que nous forma qui est à ses que pieds. nós que estamos C'est aos ça la pés. différence. Essa é a diferença. Dieu n'est pas comme nous. Deus não é como nós. Dieu ne rejette Deus personne. não rejeita ninguém. L'homme peut te O rejeter. homem pode te On rejeitar. peut même, il y a dans les assemblées, dans les ministères, Existem ministérios. il rejette des gens. Eles rejeitam pessoas. Si quelqu'un rentre dans la porte tout Se sale, alguém entra tudo sujo na porta, il ne le fait pas assis, eles não deixam ele il le sentar. reconduit à la porte. Eles mandam eles de volta. Quelle tristesse. Como é triste isso. Ça, c'est l'amour de Christ Isso é amor de Cristo. qu'on doit partager. Que devemos dividir, On doit aimer. devemos amar. C'est lui qui a l'image de Dieu. Aquele que é a imagem de Qu'il Deus. est pauvre, il est riche. Seja pobre, On doit venir en aide. nós temos que ajudar. On doit donner le meilleur Devemos place dar o melhor à lugar tout le monde. a todos. Mais nous ne devons pas Mas choisir não devemos escolher celui qui est bien habillé. aquele que está bem Assis-toi à côté de moi. sente no meu lado. Celui qui est tout sale, Aquele que está todo sujo. mets-toi là-bas par terre. Ou sinon, reconduis à la porte. Então, bora botar para Ça, fora. c'est pas l'amour de Isso Christ. não é o amor de Cristo. L'amour de Christ, c'est O amor aider de les uns et les Cristo autres. é ajudar uns Aimer aos ton outros. prochain comme tout le Ajudar o monde. teu próximo como Il n'a pas tu. dit aimer les riches Ele disse, ele não disse et "Ah, mépriser le pauvre. e despreze o Il n'a próximo. pas dit cela. Ele não disse. Mais il a dit aimez-vous les uns et Ele les diz autres. amai aos outros. Je vous donne un commandement nouveau. Eu vou te dar Jésus a dit Jesus falou, aimez-vous amai-vos les uns et les autres. uns aos outros. Voilà le secret. E daí o Et segredo. si tu aimes ton frère, Se tu amar o teu tu vas lui próximo, venir en aide. o teu irmão, tu vai Et vir un va aider l'autre et l'autre ajudá-lo, va aider e l'autre. vai ajudar o outro. Dans la prière, Na oração, dans toutes nos maisons. todas as Et necessidades. personne, E ninguém, ni Satan, ni pourra Satanás, nous arrêter. poderá nos parar. Amen. Amém? Ni personne Ninguém ne va pouvoir nous arrêter. vai poder nos parar. Parce que Jésus est au Porque milieu. Jesus está no Où meio. il y a l'union, Onde tem união, Dieu est là. Deus está aí. Où il n'y a pas d'union, Onde não há união, Dieu n'est pas là. Deus não está. Il peut avoir le temple Pode existir rempli de monde, cheio de mais gente, Dieu n'est pas là. mas Deus não está. Parce qu'il n'y a pas l'amour de Christ. Porque não tem o amor de Cristo. Amen, mes frères et sœurs. Amém? Nous devons rester ensemble dans la prière. Devemos ficar juntos L'un agora. après l'autre. Um chama o Et outro, nous, entre aide dans la prière. ou ajudando na oração. Amen. Amém? Nous aurons beaucoup de campagnes Vamos fazer de muitas prière outras campanhas pour la famille. pela família. Parce que si la famille souffre, Porque se a família está la sofrendo, personne est capable d'être assise ici a pessoa pode até se sentar aqui pendant tout le culte. durante todo Il o n'a pas culto. entendu Ele não escutou tout ce qu'on a o parlé. que a gente falou. Parce qu'à l'intérieur, Porque no seu interior, ele parce sofre. que sa famille souffre. Porque a sua família está sofrendo. On doit s'occuper. Então a gente tem que De se notre ocupar famille. de nossa família. Ensemble, nous allons occuper de nos Nós familles. vamos se ocupar de nossas En famílias em Jésus-Christ. Jesus Et Cristo. nous allons Nós vamos être des vainqueurs. ser vencedores. Amen. Amém? Que Dieu vous bénisse. Nous avons